Senhor nos ajude. Amém. Nós estava pensando ali sobre a diferença de um dia, né? Como os dias estão passando. Domingo passado, nessa hora, nós ainda estávamos naquele calor tremendo do encontro, né? E hoje já tem 8 dias já. E assim a vida vai passando mais rápido do que nunca. Acho que os dias estão sendo abreviados por amor dos escolhidos mesmo, não é? Às vezes eu fico com 2 matérias ou 3 matérias preparadas, prontas, e entro num assunto e aquilo pode ir até o fim. Fiquei com algumas matérias prontas aí no encontro, nas reuniões privadas, e que chegou até o fim sem entregá-las. Mas isso é bom. Nós estamos orientando, até mesmo os pregadores, não é? Eles não estão obrigados a entregar um esboço todo. Se Deus lhes prende, ou prende o pregador, num tópico ou 2 só de suas anotações, ele não tem que extrapolar o tempo, porque não deu para, né? Tem que completar aquele esboço. Tem que aprender a fazer o resumo ali, de acordo com o tempo. Isso, na medida que a pessoa vai pregando, com o tempo ele vai praticando também, porque pregar também é uma prática, né? Nós temos algumas perguntas que elas sempre são respondidas, às vezes uma associada à outra, e a gente espera um tempo certo, uma hora certa, responde várias numa só. Mas a questão do compromisso, a palavra que a moça dá para o moço e vice-versa, e aquilo os casa, né? Então nós temos chegado a uma conclusão central sobre isto. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé, vamos ler a Escritura, porque aí a gente vai conversando sobre essas coisas e ver se ocupamos a escola, como vai terminar a escola, não é? E, na verdade, o que estrutura a igreja para o crente, não é? Para enfrentar todos os momentos de sua vida é o ensinamento. Isso que que sustenta a igreja. Aos Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Então, somente aqui nós teríamos mais uma série de referências, como 2 Coríntios 1, 13, 1 João 21, verso 21, 2 Pedro 1, 12, 2 Coríntios 1, 12, e assim várias outras referências, não é? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Senhor Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Se o Senhor não nos trouxesse, nós não estaríamos aqui. Foi a graça do Senhor que nos trouxe nesta manhã
E quantas vezes nós vimos a igreja, é a tua graça, é a tua misericórdia, oferecendo a nós esse grande privilégio. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos ao Senhor que nos encoraje em tudo que for bom e reto diante dos olhos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Nós estamos chegando ao final do ano e vamos lembrar mais uma vez que foi convocado de uma forma legal a Assembleia para a noite de 31. Eu estou pensando que nós vamos ter a reunião normal na noite de 31, passarmos o ano aqui juntos, né? A noite de ano, né? E termos um culto na quarta-feira à noite normal. Quem não puder vir, tiver esgotado, não venha, não pode, não venha. Mas eu não vou alterar a programação da semana, deixando a noite de quarta-feira sem culto. A igreja estará aberta normalmente. Então é bom avisar antes para que todos possam programar da forma que sentirem melhor, não é? Mas nós estaremos reunidos na terça-feira, na noite de 31. Agora Natal não, Natal vai ser somente na quarta-feira mesmo, dia 25, né? Quarta-feira próxima, culto normal. E quando a gente pensa em outro ano, parece que vai mudar as coisas. Na verdade, dia é dia, noite é noite, ano é ano, não é mês, é mês. Só que o nosso tempo é que vai passando. Nós vamos passando, né? Vamos nos envelhecendo. E cada segundo que a gente vive é mais um passinho para o lado do caixão, né? Da sepultura. Desde a hora que nasce, desde a hora que foi concebido no ventre. Então, cada minuto é menos um minuto. A ordem é regressiva, né? Desde que é concebido. Pois bem, eu, por exemplo, estou pensando que esse é o ano da minha partida, né? Eu vou embora desse mundo. Porque eu vou completar os 7 vezes 8, né? 7 vezes 8. E todos 7 acontece uma coisa especial comigo, né? Com várias pessoas. E eu estou achando que esse 7 é do adeus a este mundo e vou embora, né? Eu já fui bastante tempo mais do que meu pai, bastante tempo mais do que minha mãe. E acho que seria, sem nenhum complexo, sem nenhuma bobagem, seria uma boa coisa, né, nesta hora. E enquanto isso não acontece, nós vamos pelejando, lutando, né? Às vezes pode ser outra coisa também, mas sempre acontece, eu não sei. Deus não está sujeito a regras, né? Ele tem suas exceções, né? Eu não vou forçar nada para que isso aconteça. Pelo contrário, eu sempre falo, essa luz aí precisa acender, não? Não? É melhor. Vocês vão cada dia arranjando mais coisas para as máquinas. Mas ensinar coisas, como por exemplo, eles constataram, isso aqui não é invenção de fanáticos, não. A ciência usa a música para terapia, terapia musical. E eles constataram num hospital, numa clínica de terapia musical, um fenômeno interessante.
é que, não sei porquê, determinadas músicas que os loucos ouviam e que se acalmavam, aquilo lá estragou, qualquer coisa aconteceu, não sei como foi, o acidente, né? E eles buscaram as mesmas músicas, providenciaram, e elas não estavam fazendo o mesmo efeito com os loucos. E eles constataram, os cientistas depois, estudando, constataram que é porque aquela outra música, mesmo embora sendo erudita, tinha sido gravada por pessoas que não eram cristãs, eram ateus. Eles não criam em Deus. Então, dizem que eles constataram isso cientificamente. Mas observa-se através do tempo, e a gente não dá conta de explicar, e você vai tentar convencer as pessoas, elas resistem, elas discutem, e não tem jeito, você dá até um desespero muito grande, mas você tem isso com sua filha, com seu filho. Você está vendo a coisa, mas não tem como fazer. Não tem jeito, o jeito que tem é deixar acontecer, não é? Isso deu um desespero muito grande no irmão Branham. Então eu até cheguei a pensar sobre essas coisas há muito tempo, não é de agora não. Eu cheguei até a tirar os hinos do programa do rádio. Isso não foi porque eu ouvi ninguém falar, né? Mas nós temos aqui hinos que eles não são inspirados por Deus, não tem unção do Espírito Santo. Isso quer dizer, eles não deixam uma boa coisa. Até no sentido ético, eu creio que os irmãos estão à altura, a gente ri, tudo bem, mas eu disse, olha, não põe esse Fusca 666 aí nas gravações, não. Apaga aí. Eu acho, você entende, se tem uma pessoa que está ficando amiga da mensagem, mas não teve ainda uma revelação sobre o que é denominação, ela vai se sentir muito deprimida, muito revoltada até, com determinadas pregações e determinados hinos como tal, né? Então, eu acho interessante, é inteligente, de vez em quando cantar assim onde tem só irmãos, a gente ri, tudo bem, né? Mas assim, publicamente, distribuir fitas, eu acho que não convém. E normalmente há muitos pedidos para repetir depois, até daquela forma desordenada como foi pedido aqui, né? Muito mal escrito, eu pensando que era para repetir o aviso de tirar o Fusca, né? Lá do passeio, do portão, não sei onde que é, porque tinha sido dado um aviso antes, né? E daí uns 10 minutos o irmão vem aqui, é para repetir isso aí. Para repetir isso aí, eu vi Fusca, depois o hino parecia mais Uno, não é? E não dava para entender, não é? E eu acho que um aviso deve ser escrito de uma forma legível, não é? Porque isso pode causar uma confusão terrível aqui na frente. Se possível, até letra de forma, pedido de oração, tudo direitinho, não é? E então, essa seria a nossa parte. Eu prefiro a santa cidade, a Nova Jerusalém, né? Aquilo é sublime, é levante, né? É maravilhoso. E essa crítica, ela constrói, ela abençoa,
quando as pessoas sabem recebê-las no Espírito. Eu quero dizer, chamar pelo nome, porque sou eu quem os coloco aqui na frente. Eu tenho uma certa afeição pelo trabalho, pela maneira que o irmão Antônio de Jesus se porta mesmo lá no Congresso e tudo mais. Mas vocês têm que saber, ele não vem aqui, nem seu filho vem aqui por amor à mensagem. Eles vêm aqui por interesse político. Eu nunca me enganei com isso. Ele me acompanha desde antes da mensagem. Eu lembro dele, motorista de táxi, acompanhando até aqueles batismos no Rio João Leite. Mas ele nunca foi chamado para a mensagem. Então, vocês têm que entender isso. E ficarem atrás. Essa é um direito, é uma liberdade que o pai, o chefe da família, tem. De levar determinadas pessoas na sua casa, alimentar determinadas amizades. Contudo, eu não estou disposto a vender minha primogenitura para ele, nem para qualquer outro, em troca de favores. E o púlpito não está comprometido por causa de favores particulares, para a igreja ou para membros individualmente falando. Então, aquele exibicionismo do moço e tudo, eu entendo que é juventude, tudo bem, eu não encontro inspiração nenhuma naqueles hinos. Não há. Por quê? Está pedindo francamente, não encontro. Eu tenho que criticar da maneira boa. Não há. Aqueles gestos, aquela coisa toda. Isso é porque eles estão influenciados pela Rádio Aliança, pelos programas da Rádio Aliança, pelo comércio de discos, comércio da música. E aquilo, espírito é como doença contagiosa. Você pega a doença contagiosa sem perceber e nem sabe aonde pegou aquilo. Espírito se apanha como se apanha doença contagiosa. Agora, é certo que o irmão Branham pôs no seu púlpito amigos dele, pessoas que ele sabia que melhor do que a gente, que nunca aceitariam a sua mensagem. Mas eram seus amigos. Na parte que compete a ele lá fora, eu louvo sinceramente, oxalá que esse país tivesse cheio de gente como ele, né? O Congresso fosse composto só de gente como ele. Isso é outra coisa, isso não tem nada a ver. Então, vocês sabem, a mãe ensina a filha, o pai ensina a família. Olha, vocês sabem, tem coisas que vocês têm que ficar atrás da gente. Porque vocês não são o para-choque. O para-choque do caminhão está lá na frente, né? O resto está para trás. E isso aí inclui muitas outras coisas. É claro que às vezes eles vêm aqui de uma maneira mais solene e mais sincera do que muitos outros que dizem crer na mensagem e são batizados. Eu sei que a gente fica aqui no encontro, véu adentro, a gente não vê nada que está acontecendo lá fora, às vezes, num relance, uma coisa que a gente vai lá fora no carro pegar uma coisa, às vezes eu canso com o som aqui dentro e vou ouvir o programa no FM do meu carro, e às vezes eu vejo determinadas coisas. Por exemplo, há filhas de até mesmo pregadores, obreiros, que elas não têm a idade de decidirem se elas vão ficar lá fora ou aqui dentro. Elas não têm a idade para isso. Está faltando um pulso nessa mãe. Está faltando um pulso definido nesse pai.
Elas não podem ficar lá fora. Elas não têm esse direito. Elas são adolescentes, são novinhas. A irmã mais velha com a irmã mais novinha ainda. Você sabe, uma puxa a outra, um irmão, geralmente o irmão mais velho puxa os outros, e assim por diante. Elas não têm esse direito. Elas não têm, a idade delas não permite elas escolherem se vão ficar lá fora ou aqui dentro, mesmo durante o programa do rádio, e ficarem para lá e para cá, e nunca param no lugar, nunca se assentam no lugar e assistem aquele culto ali até terminar. Será que tem uma incontinência urinária? Então precisa ser levado ao médico, que 10 em 10 minutos tem que ir no banheiro. E a incontinência urinária, ela é individual, não é coletiva, porque as coleguinhas também têm o mesmo problema. E entra e sai, elas começam desde pequenininhas assim, não para sentada ali, é para lá, é para cá, é para lá, é para cá, é para lá, é para cá, é para lá e para cá. Todo o tempo, elas vão crescer assim, elas vão ser dessa forma. É difícil para mim, porque a mim compete essas coisas, outros competem levar o povo a gritar, e bater palmas, mas a mim compete isso, fazer isso também. Então elas não têm esse direito de estarem se pintando as unhas, vestindo curto, mesmo lá fora da igreja. Elas não têm esse direito. Elas comem, vestem, elas dormem, elas estão sob a tutela total de seus pais. Às vezes falta um pouco de pulso naquela hora. Seria louvado, o irmão Branham chega ao ponto de dizer, se essa menina está ali fora, o diácono, é claro, ele deve chamar os pais. Se não, ele chama outro diácono, põe no carro e leva em casa. O irmão Branham ensinou desse jeito. Se está ali fora, os pais não estão, então o que fazem? Pega aquele garoto, aquela garota, fala, não senhora, vem aqui. E põe dentro do carro 2 diáconos e leva em casa. E ele chegou ao ponto de dizer, se eles não podem obedecer a ordem da igreja, que vocês deixem em casa então. Falou desse jeito. Agora, isso aí não afeta propriamente a ordem da igreja aqui dentro, afeta a própria pessoa, afeta a autoridade dos pais. E você sabe de uma coisa? Não tem como parar um pastor, não temos como parar um diácono por causa de filhos, por causa de família hoje, não temos. Mas para escolher, para ordenar, para consagrar, para convidar, botar no púlpito e alimentar ministério, o pastor Elias deve observar isso muito bem, com certo rigor e critério e autoridade. Para alimentar o ministério é necessário que, para escolher, para chamar, é necessário que seja como 1 Timóteo 3. Não tem jeito. Se vocês forem escolher, vocês têm o direito de escolherem de acordo com 1 Timóteo 3. Os que já foram chamados, que já estão, como fazer? Seria até uma loucura, às vezes, seria uma precipitação, uma loucura, um suicídio até. Mas quando vai se escolher, chamar, é melhor não ter deficiência, falta daquilo, do que não importar com isso. Então, nota-se que os pais acomodaram cedo com a rebeldia daquela mocinha de 12, 13, 14 anos. Acomodaram-se, se deram por entregue. Por que elas têm que ficar sempre de bando? Ora, gente, é 1 hora, 2 horas na igreja, é o máximo. Ela tem
22 horas hoje, depois, para andar, para gritar, para fazer o que quiser lá fora. Mas aqui dentro, se você não consegue aqui dentro, Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Se Ele não teve, paciência. Deus pode fazer de uma pessoa dessa uma bênção muito grande no futuro. Ninguém entra nesse setor, isso é problema de Deus. Não é questão de condenar, é questão de apoiar. É questão de apoiar, de ajudar, dar apoio aos pais nesta hora. Não é? Agora, a influência do dia, ela está vindo de todos os lados. Não pensem vocês que não veem televisão, vocês não estão sofrendo a influência da televisão. Estão? Não de uma forma direta, mas indireta. Vocês que não leem revistas, todos que não leem revistas, e passa por essas bancas, nem luta não tem, porque tem coisa que você não tem nem que lutar contra aquilo. Há certas propostas na mente que você começa a lutar contra elas, você está dando resposta. É um fato, uma coisa que você não tem nem que lutar contra aquilo. Olha que você vê uma coisa, eu ironizo isto, eu nem lutar, nem resposta eu te dou. Não tem nada a ver comigo. Isso é um vento, um redemoinho que está passando, carregando papel sujo por aí, que passa na mente da gente, mas ele passa, ele vai embora. Você não tem que dar confiança para aquilo e ficar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Isso mostra que você está com medo, até um cachorro sabe quando você está com medo e quando você não está. Todo mundo sabe disso. Então essas influências estão nesta hora aqui, o ar, a atmosfera está contagiada, contaminada, infestada por imagens. Você pode pensar na imagem mais absurda, que não pode ser projetada nem no lar, nem em lugar nenhum. Elas estão aqui agora. Elas estão na quarta dimensão. E nós temos essa quarta dimensão. E inconscientemente a criança no ventre está sofrendo ela. E então constata-se que não se pode viver, a única solução seria sair do mundo. E é o que tem que acontecer, é o que vai acontecer. Porque caso contrário ninguém se salvaria. A influência psicológica, as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, o Efésios 6, a partir do verso 10, e as hostes espirituais da maldade, aquelas setas do Salmo 91, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia, tudo isso são leis. As leis estão sobrecarregadas. Dos telefones, da imagem, da voz, do rádio, e tudo está sobrecarregado. Não há ninguém que não esteja bombardeado pelos mesmos espíritos. A única coisa que difere, que faz a diferença, é a fé que Deus te deu, é a fé na mensagem. Por isso a fé para o rapto está na mensagem, ou nas mensagens. É a única coisa que faz a diferença. Então esses hinos como do Tim Swagger, eles inspiram adultério, eles inspiram beber. Hinos que estão inspirando dançar rock.
hinos que estão inspirando a paixão, o eros, hinos inspirando tudo isso. Então eu acho que não se deve nem tocar isso aqui no escritório da igreja. A administração, as meninas devem cuidar do que roda ali agora. Não vamos coar mosquito engolindo camelo. Mas se não podemos fazer as mínimas coisas, como chegaremos nas máximas? Se achamos que essas coisas não têm importância, que o jornal entrar não tem importância, então nós vamos dizer que já estamos engolidos e que não há mais solução. Não pode se desistir. Não. As imagens. Lá na Avenida Goiás ainda, eu disse uma vez, irmão, você que tem que carregar no peito, na frente aí, uma frase, uma imagem, vá lá para os diáconos, eu respeito, você ganhou uma camiseta aí que tem isso, vai lá, os diáconos providenciam uma ajuda de roupa para você, uma roupa decente. Acho que uma cristã deve vestir-se, as suas cores ela escolhe, se vai ter cores e tudo, mas ela deve se vestir de uma maneira diferente, um pouco diferente, um pouquinho diferente. O 10% hoje faz uma diferença muito grande, muito grande. Então hoje, por força, tudo que aparece nós temos que nos dobrar. Por força de circunstância, cada homem tem que carregar uma etiqueta de uma mulher nas costas. Sombrinha da Madonna. Essa Madonna é o último, parece que é o último demônio que o inferno soltou. Sobrinhas, um retrato de Madonna com Michael Jackson, que é pior do que Elvis Presley. Pior ainda. É a plenitude do que Elvis trouxe. E essas coisas e frases em inglês que a pessoa nem sabe o que se trata. São espíritos e coisas, são espíritos, gente. São espíritos. Você tem que entender que isso são espíritos inspirando essas coisas. Você vê eu não posso chamar ninguém para dar exemplo, mas há pessoas que nunca fariam isto, mesmo lá fora, por preço algum, por dinheiro algum, mesmo lá fora, por uma questão de senso, de ética. Agora, você sabe que a imagem, e ninguém melhor do que o marketing, né? O marketing internacional, é o mercado, a lei do mercado, sabe que a imagem, ela oferece 60% de chance, enquanto a voz faz 30%. Mas você tem que entender que dentro desse campo, o índice de 10% é elevadíssimo. O que influencia 10% é o suficiente para te levar para o inferno. Não precisa do 30%, muito menos do 60%. De influência muda a sua personalidade, de horrível, de péssima para boa. Não é para excelente, mas ela muda. Quando uma pessoa consegue exercer 10% de sua influência sobre um drogado, ele alcança um nível de qualidade boa. Quando uma pessoa consegue exercer influência de 10% sobre uma prostituta, ela chora amargamente pelo que ela fez. Quando uma pessoa consegue exercer 10% sobre um criminoso, ele chora amargamente porque que matou. Agora você pensa 30%, 60%.
Essas mulheres de novela, essa gente dos filmes estão exercendo 60% de influência. Então vocês têm que entender isso, não como fanatismo, não como um velho. Ora, um velho que tem hora que parece que quer ter 18 anos de idade, em seus comportamentos. Isso é Deus quem faz esse fenômeno, para amor do povo. Se você sabe que alguém está numa situação horrível, você tem que primeiro baixar a cabeça e dizer: ele está passando isso por causa de mim. Você vê seu pai em horas de contradições terríveis com o que ele te ensina, e ele está sofrendo por causa de você. Deus fez sempre isso com seus profetas, desde o Velho Testamento. Pôs profeta para comer fezes, para andar nu. E você, ao invés de se pôr, cair temor, você se põe a censurar, a condenar. Você sabe o que essa mãe sofre por causa de você? Você não pode pensar um pouquinho? Olha, eu gostaria de fazer isso até a título de entrevista, até com moças e moços. Possivelmente ainda farei, vou repetir, se conseguir repetir. Eu sou difícil para repetir. A mensagem de domingo de manhã, aquele estudozinho sobre sacerdócio, não saiu como sábado aqui, só com os pastores. Então, sobre o comportamento que se deve ter quando vai na igreja dos outros, no encontro lá fora. Eu agradeço a Deus e vejo que as moças, os rapazes, as irmãs, os irmãos que têm ido daqui em outros encontros, eles se portam decentemente, não ficam na porta da igreja, criticando, zombando, censurando, o que demonstra, para começar, uma falta de educação de berço. E nós temos muitos grupos aí fora que não têm esses ensinamentos. Para começar, é uma série de irmãos, irmão fulano que é abastado, é rico, para dizer mais claro, eles têm uma certa amizade com certos pastores que não têm respeito. Eles são bons, são os melhores pastores que eu conheço, mas eles não têm respeito para com outros pastores ao manterem determinadas amizades com seus membros. E ali é desviado oferta, influências de todas as maneiras, de outros ministérios, e há pastores sofrendo terrivelmente por causa disso, por causa desse desrespeito. E eles vivem abusando das moças, daqui principalmente, que não deveriam dar, como dizem lá fora, não deveriam dar moral para eles, não deveriam estar atrás deles, não deveriam lhes dar confiança na fronteira da igreja. Eles não estão aqui no altar chorando na hora dos cultos, eles estão ali criticando, zombando. E por que você... Agora eu pergunto, qual é a moça que vive véu adentro que está sendo criticada por eles também, né? Cada um recebe o que, né? É como a mamãe dizia: o que você foi fazer lá? E você, por que você estava lá? Por que muitas outras não estão sob esse escárnio? Porque são escarnecedores. E eu disse para os pastores: muitos de vocês são culpados disto. É claro, não se referindo àqueles que têm parentesco, amizade numa cidade, tudo bem, o que é até um descanso para o pastor local.
Mas comparemos São Paulo. Às vezes tem um irmão lá que o pastor nunca visitou, como a maioria, 99,9% aqui eu nunca visitei, a não ser através do rádio. Agora o irmão viaja 2.000 quilômetros para hospedar na casa dele, viajar com ele, comer com ele, dormir no mesmo hotel, recebendo favores, assistência. Ora, gente, isso é claro, isso não é ciúme, isso não é baixaria, isso é uma questão de ética. E veja o que seus filhos fazem quando chegam aqui. São pobres de educação, pobres de ensinamento, parcos no entendimento, não têm nenhuma espiritualidade e nenhuma condição para estar censurando as moças daqui. Agora, eu diria, como minha mãe, o que você está fazendo lá fora? Por que você está atrás deles? Uma mãe chegou no escritório e disse: olha, minha filha está parecendo aquela cachorra de rua, e onde ela vai, tem 3, 4 atrás. A mãe teve que usar esse termo. Espera aí. Nenhuma das moças aqui precisava estar sofrendo escárnio, zombaria, lá por detrás. E eles blasfemam, porque aqui eu tenho uma pergunta: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia, palavras que ultrajam a divindade. Blasfêmia é atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo, ensina o profeta. Blasfêmia é chamar que uma igreja que luta, que tem o Espírito de Deus dentro dela, de chiqueiro, de denominação, de saia rachada, por causa de uma meia dúzia, de vestidos de decalque. Na verdade é verdade, tem alguns que são decalque, colados. Mas elas não representam a igreja no todo. Eles não veem isto, Satanás. Eles não veem o outro lado. Eles só veem as saias rachadas, os dedos cheios de pinducaia, o pescoço cheio de polaque, essas coiseiras todas. Eles só veem a saia curta, eles só veem os vestidos decalque, só veem essas coisas, mas não veem o outro lado. O diabo tem muito que mostrar para eles, para criticarem aqui. O diabo tem. Agora, ninguém pode viver nesse mundo sem ser alvo, ninguém realiza sem ser alvo de ataques, de críticas, de censuras, ninguém. Mas eu fico um pouco sentido com isso. O que você tem que fazer? Quando, vai me permitir uma coisa, eu creio, porque tem uma personalidade formada, muito boa, até onde eu posso ver, mas vê se o irmão Valtair está ali na porta. Ele é um mancebo, é um jovem. Vê se ele está ali na porta, condenando moças, pondo língua para moças, com baixaria, e zombando de moças. Vê se tem uma rinquinha atrás dele. Um exemplo que eu dou: parece que as aves da mesma plumagem voam juntas. Eu sei que a maioria está livre desses escárnio, porque elas não estão dando, que dizem, moral para eles. Elas vão ali fora, elas conversam depois do culto, elas se abraçam, elas conversam, tudo bem, mas elas não estão sob esse escárnio. Elas conhecem o caminho de casa, elas sabem melhor do que isto. Agora, por que moças ficarem atrás, loucas para fazer um casamento dos piores? Quer saber uma coisa? Não é todo filho de rico que é rico, não.
Na maioria dos casos, aliás, eles fazem até bem. Eles são mais pobres do que aquele independente jovem que já tem seu barraquinho, que acostumou a trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro e dirigir sua própria vida. E às vezes eles mesmos são marginalizados. Agora, é ensinado, e eu dou graças a Deus, porque até onde eu vi, pelo contrário, eu já sei de moça daqui, porque tinha o cabelo longo, era extrovertida, sorria muito, cantava e tudo. Foi escarnecida na igreja de um filho daqui, eu estou falando porque ele já ouviu falar, de um filho daqui, escarnecida, zombada, rodeada assim, a pobrezinha desenrolou o cabelo, bateu lá embaixo. Olha o cabelo dela. Se a santidade fosse igual a roupa dela e o cabelo. E davam gargalhadas. Mas o tempo está mostrando que ela é uma dama. Ela se casou, é uma mãe de família. É uma senhora bem casada. Hoje ela é uma senhora bem casada. A recompensa vem depois. Ela é uma senhora bem casada. Porque tem senhora mal casada e senhora bem casada. É o queijo com a marmelada. O queijo só é bom, mata a fome até, protege até contra as cáries. Se você dormir com os dentes cheios de queijo, fica com hálito, com a gostosura. Mas põe uma marmelada junto. Isso em questão de paladar. Em questão de saúde é melhor ficar só, né, para lá. Mas o provérbio é o queijo com a marmelada. Ou então vamos trocar a marmelada por uma rapadura. Aí está certo, não é? Vamos trocar a marmelada por uma rapadura. Queijo com rapadura. É a senhora bem casada. Agora, isso é chocante. Se 10% influencia uma personalidade a ponto de mudar aquela pessoa de péssima para boa, agora você pensa ao contrário. Isso é questão de espíritos. Outro fato que entrou na questão que eu disse, bom, cada pastor deve ter sua maneira de entregar isso para a igreja. E não cansar-se, não se aborrecer de ensinar as mesmas coisas. Porque o que é mais a vida depois da salvação? Se não lar, se não família, se não casamento. O que é? O que é mais a vida? Que sentido tem a vida fora disso? Não há razão de existir fora disso. Salvação, depois da salvação, você sabe o que o profeta disse. Aí entrou a parte do casamento misto, que foi estudado. Eu disse, vamos estudar isso devagarzinho com as pessoas? Vamos. Eu sei que os pais gostam. E as próprias jovens, as mocinhas gostam. Os rapazinhos gostam. Os diáconos gostam. Não lhes dá sono. O que viria a ser um casamento misto? É um julgo desigual na fé. É certo, você entende, a disparidade de nível cultural, de preferência favorecendo o homem, a disparidade de nível financeiro, de preferência favorecendo o homem, porque ele vai ser senhor da casa, para que ele seja senhor da casa. A disparidade em nível de idade, é de preferência para o homem. Deus tem suas exceções. Está bem?
O casamento misto é você casar com uma pessoa que não tem a mesma fé. É simples, dentro do sentido bíblico. Isso é uma coisa maligna. Esteja certo de Deus, parágrafo 6, parágrafo 7. Que Acabe fez esta coisa maligna, casando-se com uma mulher que não era da linhagem de Israel, que hoje teria sido. É onde às vezes a pessoa fica, eu vou fazer essa entrevista que dá muito ensinamento, graça, né? E aquela mocinha me pôs em aperto. Você tem que responder as coisas entre linhas, até certo ponto, porque tudo influi, entra a família no meio, entra parentes, entra as escolhas que você fez, as consequências de não obedecer um princípio que você foi criado, no qual você foi criado. E eu quero dizer uma coisa, sem medo de vocês tomarem isso para o lado errado. A moça, o rapaz que casa-se com um descrente, está fazendo uma coisa maligna. Está certo, com um descrente. Mas ele corre um risco, uma aventura, de aquela pessoa, aquele marido, aquela esposa vir a se converter. Ele não tem nenhuma promessa de Deus que ela vá se converter, que ele vá se converter. Se você escutar uma voz, pode saber, é daquelas profecias. Eis meu servo, que ele é do Senhor, pode casar. Não. O irmão Branham não entrou nisso. Ele não deu profecia sobre isso. Ele diz, todo tanto que você ora é pouco. E você só deve se casar com ela se não poder viver sem ela. Isso em força de expressão máxima. Se você vai morrer sem ela, então casa-te. Se não, não deves casar. Isso querendo ele dizer, logo posteriormente, que viriam provas difíceis, que somente esse amor louco, cego, como diz Isaac, poderia cobrir tudo que vem depois. Poderá, no caso, né, de quem vai fazer. Então, quando você casa com um assembleano, dependendo do seu espírito, e que ele é um amigo da mensagem, coisa e tal, você está fazendo uma coisa. Você tem que ler o mesmo esteja certo de Deus, parágrafo 6, 7. Um batista, um evangélico qualquer, está bem. Mas quando você se casa com uma pessoa que anda nesse espírito que eu acabei de falar aí, que é da mensagem, essas pessoas complicadas doutrinariamente, que vivem comprando pastores e que não tem pastor a quem reverenciar, a quem respeitar, só tem na hora que lhe convém. Lhe convém. Ah, minha filha, esse lado pesa mais para o lado dos homens, porque dificilmente uma mulher estaria assim. Mas as moças também portam espíritos. O profeta chegou a dizer que esses grupos são piores do que as denominações. São piores. São piores. Ora, ninguém mais tinha a autoridade, tem autoridade, porque aquela hora que o irmão Branham está pregando e que arrasa com as denominações, era o próprio Deus
Era o Espírito Santo falando aquilo. Se aquilo for repetido fora daquele Espírito que foi pregado, aquilo não produz nada, senão uma coisa fétida até. Mas quando isso é mostrado à luz da palavra, como de pai para filho, como diálogo, com as mãos nos ombros, e você vendo um desespero do outro lado, aí onde pastores que são pais de moças, entraram em desespero aqui, disse, mas como fazer? A minha filha deu a palavra, está noiva, com um moço que só mais tarde foi que ele mostrou as unhas. E ela não quer se casar com ele mais. E agora eu tenho escrito aqui o irmão Branham dizendo que se ele se casa com outra, ele comete adultério. Depois de dar a palavra, depois de estar comprometido, comprometida. Se ela se casa com outro, ela faz o mesmo. Perguntas e respostas, número 3, parágrafo 154. Você encontra uma base para isso, depois vem outras referências. Mas aí vem um desespero, porque você vê os que assistiram, os que participam, os aspirantes, eles viram como há desespero de pai. Não é desespero de anjo intocável, não. É desespero de quem sofre as mesmas aflições que o povo sofre, que as mães sofrem, que os pais sofrem. O que sucede ao povo, sucede ao sacerdote. Aí você vê o desespero, porque nós não podemos torcer, é isso aí, é igual a religião híbrida, é isso aí, agora, porém, todavia, vamos ver até onde vai a graça nisso aí. Então vamos ver até onde vai a graça. Primeiro, você se põe ao lado da palavra. Diz, não, é isso aí mesmo, acabou. Não tem como escapar. Então o que acontece? As mocinhas, as mães, têm muito pouco compromisso com o telefone, têm muito pouco compromisso com as casas alheias, com as vidas alheias, com os maridos dos outros, das outras, com os filhos dos outros, tem muito a ver com os dela, com a casa dela. Então se estuda isso em casa. Assim que aparece o primeiro jovem, filha, você sabe, não vá dando a sua palavra, não vá se comprometendo assim, mesmo quando você está com o seu coração fervendo. Deixa um pé atrás, para a hora que você botar ele junto com o outro, você tem absoluta certeza. Porque se você fizer isto, então o que acontece? Nós tivemos casos aqui, irmãos, aqui não, por todo o Brasil, dados os ensinamentos, sem esse desespero, sem a graça daquilo, a graça para aquilo, que o jovem logo, o rapaz queria, ele fazia astúcia para pegar a moça, tratava logo de beijá-la, tratava logo de agarrar nas suas mãos, de agarrá-la. Agora você está comprometida comigo. Tratava de apanhar sua palavra astutamente, apressadamente. Mesmo que o amor foi de primeira vista, se é que isso não é só no cinema, mesmo que o amor seja de primeira vista, mas se é amor mesmo, então não precisa temer, não precisa tanta pressa.
E quando eles estão com tanta pressa, você sabe que há uma insegurança, há uma coisa errada atrás daquilo. E eu tenho encontrado moças que ficam sob uma pressão tal que elas vão no escritório e choram, e nervosas, e tensas, e não comem, e não dormem, e é telefonema em cima, e quer palavra por telefone, e essa coiseira toda. Eu disse, não, deixa a sua palavra só com o noivado, isso perante os pais, testemunhas. Deixa de dar essa palavra, deixa de se comprometer particularmente, sozinha por lá. Põe isso com testemunhas, seus pais e mais alguém. Deixa o noivado ser essa palavra. Ora, eu tenho que ensinar dessa forma, porque é dessa forma. A moça perguntou sobre o que seria eu hoje. Olha, se eu fosse como eu fui no tempo da minha mocidade, eu não estaria na igreja. E então aí vem a reticência. Eu não estaria aqui como vocês estão, certo ou errado, preguiçoso ou não. Agora, se eu tivesse a luz que eu tenho hoje, então talvez eu fosse bem mais esperto hoje. Num bom sentido. Isso dando para vocês uma orientação, que Jesus pode vir amanhã. Ele disse, mas se você está construindo a casa, mesmo sabendo que ele vem amanhã, você põe o tijolo hoje. Então vamos pôr esse tijolo. Pode durar mais 20 anos, 10 anos, 30 anos, 100 anos, mais de 100 anos. Pode. Então, pastor, aí nesse caso, como é que ficou a coisa? Existiria graça? Olha, você não vai tomar a coisa pelo lado errado. Mas eu diria para minha filha e para qualquer moça, se você está vendo, Deus te mostrou, até na última hora, faltando, porque a lei do país diz, na última hora você tem que dizer que é do seu gosto. Se você resolver lá diante do juiz, você não se casa. Não, eu resolvi num caso, mas acabou. Então, se você resolver até na hora de casar lá, Deus te salvar de um abismo, que você estava caindo nele, e na hora lá diante do juiz, quando o juiz perguntou, desceu um raio assim, você, não foi uma ilusão de ótica, uma falsa visão, desceu uma luz no seu coração que você está caindo num abismo, você pode dizer não, que eu te apoio. Aí eu te apoio. Porque não há pecado que não tenha perdão, senão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se nós estamos sujeitos a pecar, elas também estão sujeitas a cometer esse tipo de pecado. Eles também estão sujeitos. Eles também estão. Agora, você não vai cometer uma voluntariedade. Então, sendo assim, eu vou tentar este. Até na hora do casamento eu posso decidir. Eu vou tentar, não é? Eu vou tentar. O pastor liberou. Eu não estou liberando, a palavra é essa que está aqui. É essa mesma. Ninguém vai mudar nada aqui. Ninguém muda. Isso aí se trata daquela pessoa que caiu em si, que se arrependeu, Deus está dando misericórdia com ela. Então eu usaria o advogado, ele pega a lei daqui e dali, né? Eu usaria, por exemplo, esse parágrafo 61 da mensagem Possuindo Todas as Coisas.
A promessa é tua, porém se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Ele te despoja de tua saúde, porém tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer: devolva-me, devolva-me a minha liberdade, não é? Regresse a mim, se foi realmente Satanás que te tirou, não é? Venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou seu herdeiro, devolva a mim. Tu tomaste minha filha e fizeste com que se misturasse com um jovem que não devia. Tu tomaste meu filho e fizeste com que se misturasse com a jovem que não lhe pertencia. Eu reclamo, me dá de volta. Não, eu disse para os pais, não, por favor, religião híbrida, não vai botar negócio de país misturado, não. É isso aí que o irmão Brana disse. É isso aí. Inclusive uma irmã, professora, me falou, ia escrever para mim, sobre um inventário, vamos dizer, científico sobre o assunto. Então, ao constatar um certo tipo de anemia numa pessoa branca, os médicos constataram que foi uma mistura de cor que houve lá no passado. É uma espécie, uma determinada espécie de anemia que a pessoa sofre. Então, quando o irmão Brana fala uma coisa, ele não vai explicar aquilo cientificamente e dizer... Porque ele é um profeta, ele entra uma coisa assim, segue em frente e vai embora, pega quem quiser e pronto. Entendeu? Agora, é claro que, onde é que está a graça para isso aí? A graça parte desse princípio que o nosso país foi colonizado de uma maneira mista. E nós devemos ficar com aproximação. Quer dizer, então... O moreno, a mulata, goza de um privilégio tremendo, porque ela pode tanto ir para um lado como para o outro, né? E para mim ficou bom agora. Mas evitar os extremos, os contrastes, não é? Isso é tão concebível, tão admissível, mas por força legal se faz qualquer casamento com qualquer cor, por força legal. Então você sabe que a lei te dá esse direito, acabou a lei do país, a Constituição do Brasil te dá esse direito. E você vai usar esse direito, prevalecer desse direito, então é feito o casamento por força legal. Pronto. E ninguém tem que ser humilhado por causa daquilo, retrucado na mensagem, na igreja por causa daquilo. E quando aquilo for ser ensinado, você não pode ficar... Porque se eu falo aqui de uma diferença de idade, o noivo vai lá e termina o casamento, o rapaz termina o casamento, é sinal que aquele casamento nunca existiu. Melhor é que nunca casasse mesmo. Se eu falo aqui de uma coisa de cor, você corre lá e acaba, então é sinal que não tinha raiz, ou é obediência, ou é uma revelação, ou qualquer coisa assim. Então vai ficar muito com você e Deus. Tem coisa... A maioria das coisas compete apenas a gente ensinar, coisa que eu não sei se eu faria aquilo, mas o caminho é esse. Eu não sei se eu vou para Brasília, mas o caminho é esse aqui, é esse. Então essa responsabilidade de desmanchar um casamento é sua e Deus. Eu sei que há perdão para mim, se há perdão para qualquer outro tipo de pecado, por que não haveria desse? Pelo menos preserve a sua integridade física, pelo menos. Mas não há qualidade de pecado que não tenha perdão. Quer dizer, é um adultério em potencial. Isso é para quem foi enganado, enganada, foi levada por um conquistador, por uma pessoa que
tem um dom de enredar a pessoa, e enreda e dá a palavra e pronto. Mas se você quer fazer uso dessa graça, isso é uma questão entre você e Deus. Tudo que é feito, olha, a questão de pôr debaixo do sangue uma coisa, não é porque você maltratou a irmã ali, não, vão ajoelhar aqui e botar debaixo do sangue. Não é isso não. Respondeu o marido, você vai responder amanhã de novo, você é respondona. Aí, o que vai virar o sangue? Então é pedir desculpas, é perdão, você me perdoa, tem paciência comigo, porque eu sou assim, e coisa e tal. Agora, há determinadas coisas que devem ser postas debaixo do sangue, mediante arrependimento, coisas que você não vai nunca mais tocar naquilo. Aí já é outra coisa, diferente. Esses propósitos de não ser mais nervosa é muito bom, Deus agrada a Deus. Mas amanhã você vai de novo, e você põe isso debaixo do sangue, você não pode fazer de novo. Então o pastor tem que saber, porque senão a igreja fica no canto da parede. Eles têm que saber ministrar a graça. E esse casamento que foi desfeito é uma questão inteiramente individual, pessoal. Qual é melhor? Desfazer antes? Ou 2 meses depois? Ou 1 ano depois? Ou 2 anos depois? Qual é melhor? Qual seria o preferível? Eu digo mesmo, eu tenho que falar, eu estou falando como família. Eu brigo como família, Então, como o irmão Branham disse, não é porque seu pai é errado que ele não tem autoridade sobre você, que você vai prevalecer. Não é isso. Você não faz isso, eu sei que você não faz isso. Eu sei que você sabe que o que é ensinado certo é certo. Não é o homem, não é exigência pessoal, não é capricho, não é fanatismo. Agora, eu já disse isso e vou repetir, não me canso. Há determinadas decisões que a única coisa que eu posso dizer, o pastor pode dizer para o membro é este: eu não te condeno. Eu nem imagino pensar que você deve ficar fora da comunhão por causa disso. Agora o irmão Branham disse para aquele irmão, ministro mesmo, disse: como você vai cobrir essa mancha? É entre você e Deus. Aí vai muito da sua revelação no sangue. Ou você acha que não pode pecar? Ou você acha que você não pode ser chamado no escritório? Tem gente que, se for chamado uma vez no escritório, nunca mais vem na igreja. Ora, o que é isso? Esse é um brio que ele não é de Deus. É certo que a pessoa sofre um vexame, mas ao sair, ela vai ficar agradecida, porque ela encontrou um ofício, ela viu o sacerdócio ali, ela não foi chamada para ser espiziada, escarnecida. Então, se você vai se salvar de um abismo, o profeta diz: você está deitado num barco aí, vem uma insolação e seu sono traspassa, e eu estou ali de fora na margem do rio, dou tiro, porque tem uma cachoeira ali, um precipício, e você vai perecer, e eu atiro, e grito. Se você acordou, como você pode ser condenado porque você foi acordado, porque Deus abriu os seus olhos em tempo. Mas ela devia ter. Sim, ela devia. E quantas coisas você devia também, não fez? Você devia ter orado também para outras coisas. Você devia também ter posto a cabeça entre as mãos para outras coisas também.
E, no entanto, você se regozijou em saber que você é perdoado, que você é perdoada. Agora, por favor, não vá tomar isso para o lado fácil, porque isso seria um grande mal para você. Seria terrível a voluntariedade, brincar com sentimentos. O profeta fala, não dá tempo aqui, mesmo essa pergunta e resposta, não vá tomar o tempo dessa moça em vão. Não fique aí fazendo chacota na sua casa. Então, essa parte, eu fico descansado. É que eu disse para os pastores: olha, irmãos, está bem, porque para que, pastor? Era fácil ser sacerdote no tempo da lei. Era fácil, porque adulterava só quem fosse encontrado com a mulher, com o homem. Era muito fácil. Eles tinham apenas de cumprir a lei, zelar da lei e prender e apedrejar as pessoas. Era a única coisa que eles tinham que fazer, executar. Eram executores. Já a graça é diferente. Para que esse sacerdócio? Para que esse pastor? É para condenar? É para matar? É para ministrar isso, ministrar esses dons. Você não deixa essa fita sair por aí, dizendo: olha aí, olha, não, ninguém muda isso aqui, não, isso é isto. Os pastores entenderam. Não vamos dar explicação para isso não, para a religião híbrida, para o casamento, a palavra dada, o noivado, não. Não vamos dar explicação não. A coisa é essa mesma. Agora, simplesmente, ao encontrar uma pessoa num desespero, numa circunstância dessa, tem que mostrar para ela o que o irmão Branham mostrou para Nelly: o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Agora, depois de ouvir tudo isso, você ainda quer, não é? Mas quem pode dizer? Enganoso é o coração do homem. Isso é de uma maneira generalizada. A Bíblia fala de uma maneira generalizada. A Bíblia não diz: deixa o homem e a mulher, seu pai e sua mãe. A Bíblia nunca dá ocasião para a mulher, nem em genealogia, dessa forma distinta. Quando vai falar na genealogia de Maria, aplica-se José. Então é de uma forma generalizada. Enganoso é o coração do homem. E de uma maneira generalizada quer dizer, o coração da mulher e o coração do homem é enganoso esse coração. Eles são enganosos, ambos. Nos dois sentidos, de enganar aos outros e enganarem a si próprios, e serem enganados. Eu estou falando, e você sabe que Pedro falou isso, enganando e sendo enganados. Então, quem engana pode estar certo. Jacó jacosou Labão, mas Labão labuou a Jacó. Então ele disse: dá uma jacosada nele, mas pode esperar a labuada também. Jacó pensava que ia trabalhar só 7 anos, ele teria Raquel, estaria tudo bem. Não, mas a labuada pegou ele na esquina, jogou a Leia no lugar da Raquel, e ele teve que trabalhar mais 7 anos se ele quisesse, mais 7 anos. Então quem dá jacosada, você não quer receber a labuada depois, não é? Aí você quer ofender, mas não quer ser ofendida. Você quer falar dos outros, mas não quer que ninguém fale de você. Você fala dos filhos alheios e não quer que ninguém fale dos seus. Você difama filhas dos outros e não quer depois que a sua seja difamada. E assim por diante. Esse é o nosso ego que nós ouvimos aqui. O ego, o eu.
o maior inimigo nosso. Acabou meu tempo. 10 horas. Aí nós tínhamos mais. Mas dentro desse assunto, haveria alguma pergunta de um pai, de uma mãe, de uma moça, de um moço? Dentro dessa pergunta, como escola, dentro desse assunto, do que foi ventilado hoje, tem alguma coisa no ar? Tem alguma pergunta que viria fechar o assunto de uma maneira mais clara? Tem, por favor. Se tem, manifeste. É vocês aí? Ah, você só gosta de fazer pergunta, né? Ah, você só gosta de ouvir pergunta, né? Pelo contrário. É fazer, né? Não, é fazer mesmo. Eu gostaria, se houvesse alguma coisa no ar, suspensa, alguma coisa que você não entendeu e que confunde. Ou todo mundo, ficou muito claro para todo mundo, será? Bem claro, né? Se não há nenhuma pergunta... Vocês não são brincadeira, viu? Eu não sei se a igreja ouviu a pergunta dele. Ouviram aí atrás? Ouviram? Não? Ouviram? Deu para entender direitinho? Se a moça, se a adolescente não é daqui, lá na sua casa, você está se referindo lá na sua casa? Bom, é interessante isso aí. A lei do nosso país responsabiliza os pais pelos filhos menores. Se eles cometem determinadas coisas, os pais vão responder por aquilo. Mas há um lapso muito grande. Quer dizer, se um pai toma determinada atitude com a filha, com o filho, então a própria lei, a imprensa, a sociedade incrimina. Outro dia, meu sobrinho me contou que ele foi descendo ali, pouco mais de 10 horas, e uma moça ia descendo com um rapaz. E, naturalmente, um estava distante do outro, para dentro, assim, uns 10 centímetros, né? Para dentro, né? E vinha subindo um senhor, que logo em seguida ele ficou sabendo que era o pai da moça, já com a correia na mão, e começou a bater na moça. Batendo, e o moço pegou, entrou e apanhou também. Quer dizer, eu respeito, com respeito. A polícia visse uma coisa dessa, ele ia ser preso. Depois ela própria vai arrancar os dentes daquele moço lá, vai queimar ele uns pouquinhos, vai torturá-lo. Ela pode, né? Os pais não. São atitudes desesperadoras dos pais, que os levam, às vezes, a cometer tais coisas, como bater numa moça, naturalmente ela tinha os seus 15, 16 anos, na rua. Vai muito da autoridade que os pais têm, do apoio da mãe, para começar. Aí entra aquele fator, Deus tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Porque há pais que, mesmo lá fora, eles gozam de um respeito
interessante, um respeito nobre, uma coisa boa dentro de casa. O sim deles é sim, e o não é não. Mas nós acostumamos, fala, não, eu não quero comer isso. A pessoa põe no prato, insiste, faz. Quer dizer que o não vale nada. Não, não vou, vai. Não, então o não vale nada. Isso é questão de berço já. Porque se a gente tivesse um berço, sim, sim, não, não, não como quartel militar, o irmão Branham falou para aquele obreiro, ó, você não vai pensar que a igreja é quartel não, viu? Porque você não chegará a lugar nenhum com essa igreja, se você pensar que a igreja é quartel. O irmão Elias nem parece ser militar, né? Está bem. Mas sem aquilo, por ensinamento, princípios de berço, e que mesmo os costumes, como eu disse, a televisão está padronizando os princípios das famílias, não é? O que é uma é outra. Você mora num condomínio, então todas as crianças vão ter a mesma criação, o mesmo estilo, a mesma coisa, brincam juntos e tudo. Então está padronizando para o nível de Xuxa, de Sérgio Malandro, não é, que já o nome já indica, esse outro aí, esse gênio que diz que passa a vista num texto, já sabe de cor, esse Chico Anísio. Então o nível é desses artistas, o nível, o padrão de nível, o nível padrão da nação fica sendo dos artistas, de novelas, de palcos, né? De teatro, de futebol, de tudo. Um homem desse no futebol vira um ídolo e logo ele está cuspindo no rosto do juiz, deixando uma lição dessa natureza, mostrando de onde é que ele vem, o que ele é. Então, irmão, para chegar aí, tem que dar uma volta, não é? É claro. Você não pode responder assim. Mas você vai entendendo que vai muito do princípio, e a peça principal é a mãe, nesse caso. De qualquer forma, ela é responsabilizada pelas Escrituras, e todo mundo sabe disso. Não tem como fugir disso. Se ela não coopera, você vê que a irmã Meda ia acabando com a filha. O amor da mãe, outro dia mesmo eu sussurrei por dentro, o maior inimigo que um filho tem é a mãe. Mas tem lugar, isso é claro, né? Tem sentido. Porque ela fecha os olhos para tudo. O irmão Branham queria deixar, por ordem do Espírito Santo, que a Rebeca fosse, com 15 anos de idade, saísse. Porque quando ele pegou no currião, o Espírito Santo lhe corrigiu. Agora, essa é a questão, o desespero nosso vem daí, parte desse ponto. Porque quando ele queria deixar, a mãe não deixou. E ele levou muito tempo para ganhar a mãe também. Foi mais custoso ganhar a mãe do que a filha. Quando a mãe se rendeu, e disse para ela, vai querida, quando você voltar o almoço está pronto. Então ele disse, ela nunca foi. Agora nós não temos essa confiança. Nós não temos aquela hora que vamos pegar no currião, nós não temos aquela unção especial de um profeta descendo em nós e dizendo, não faça isso, deixa que ela vá, encomende a sua alma porque ela está morrendo. Encomende-a, ela está morrendo. Ela tem que ser requerida, não é? Então, como nós não temos isto, nós entramos no desespero, no pânico, porque nós não queremos que elas sejam sucumbidas, que eles sejam
se sucumbam no abismo. E não temos aquela força espiritual para mover a coisa sem pancada, sem grito, sem palavras fortes, sem palavras duras. Aí vem aquela angústia no coração, aquele desespero. O sangue sobe, a adrenalina derrama no sangue. E o temperamento, então, fica até sujeito a um infarto cardíaco, uma parada cardíaca na hora. E a Rebeca, menina, a Rebeca mais tarde disse: eu fui uma selvagem. Selvagem. Eu falo, irmão, o seguinte, que ela não tem esse direito. Ela não tem esse direito de ficar lá fora em relação à igreja. De ficar saindo, entrando, influenciando a irmã menor, a outras irmãs, a outras mocinhas e coisa e tal. Elas não têm esse direito. E os pais têm toda a autoridade, todo o direito, todo o amparo bíblico, o amparo dos diáconos, da igreja, de não permitirem que elas o façam. Ou façam tal coisa. Aqui na igreja. Agora, no dia a dia, lá em casa, irmão, como você vai fazer isso é custoso. É custoso, aí entra essa questão de Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Compaixão de quem Ele tem compaixão. Porque há muitos que esforçam, mas não têm. Outros não fazem força nenhuma e têm. Então é você orar por ela, passar a mão no ombro dela, aconselhar, fazer tudo o que você pode fazer como um pai cristão. Encomendá-la a Deus. É isso que você vai ter que fazer. Agora, direito ela não tem de fazer isso. Isso é que eu me referi. Ela não tem esse direito de sair, ir para onde bem quiser, sendo uma menor que vive sob seus cuidados. E não tem uma mulher, não tem uma moça, não tem uma mocinha que está na casa dos outros sem sofrer influências boas e más. Elas vão sair dali com alguma coisinha a mais, que seja milésimo de milímetro, mas vão sair. Elas vão sofrer uma influência de quem? De uma filha que está ali de avental, lavando as vasilhas, ajudando a mãe, fazendo comida, limpando a casa. Elas vão sofrer essa influência. E há pais que às vezes desejam até que sua filha tivesse aquela companhia daquela tal moça. E ela vai sofrer outras influências. A casa lá, às vezes, a mãe e a irmã são crentes. O resto dos jovens, os filhos, o pai, são incrédulos. E já aconteceu coisas com moças em visita assim que não podem ser ditas. Vão fazendo amizade, 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 e por fim aquela amizade chega lá, a mãe, mas a irmã não está, e quem está são outras pessoas, e as coisas descambam para outro rumo, e vai assim, vira uma lambança, porque a amizade é uma boa coisa, mas lambança é uma desgraça. Tudo com ordem, tudo com decência, né? Tudo com limites, é muito bom. Veja aqui, as consequências que poderão vir sobre adolescentes, dormir, que respondi antecipadamente, sim. Dormir em casa de parentes e outras casas fora da companhia da mãe e do pai. Está respondido. Respondi antecipadamente. Principalmente dormir. Meu Deus, misericórdia. Você tem que analisar tudo isso, moça. Há famílias que vivem promiscuidade circunstancial. Isso quer dizer, irmãs dormindo no mesmo quarto com irmãos, tomando banho no mesmo banheiro, usando o mesmo vaso,
irmãos perdidos, mundanos, cheios de doenças venéreas e coisas assim. E você então não conhece a linha daquela família, não sabe esses detalhes. E entra na família e forma amizade, é muito bom, amizade é bom, e coisa e tal, e passa, o resto não precisa falar. Aquela família está vivendo sob promiscuidade, circunstancial, na verdade, às vezes. Não tem como, o que nós vamos fazer? Mas pode pôr um papelão, pode pôr um cobertor para separar certas coisas. Mas é um lote aí com 3, 4 barracões, roupas íntimas, isso não tem importância para ninguém mais. Mas roupa íntima e coisa e tal, e horas íntimas, e aquela vigia dia e noite com a postura, porque está aqui na cozinha, o outro homem de lá está da janela te olhando. Promiscuidade familiar. Agora essa moça pega e vai e infiltra lá também, sujeitando-se à mesma promiscuidade familiar. O que vai acontecer? Passa a ter dormir lá. Olha, gente, é difícil, é muito custoso, parece que derrama uma malícia sobre as pessoas, mas não é malícia, é prudência só. Há uma diferença muito grande. Esse tempo eu recebi um telefonema estarrecedor de outro estado, bem longe daqui, pai legalista, punho forte, durão. Então pegou isso e saía, deixava as filhas com os irmãos, trancada em casa, trancada. Resultado, a irmã estava grávida do irmão, filha grávida de pai. Tudo isso você fica sabendo. Mães que deixam meninas, o pai não é infiltrar malícia, mas pai é pai, mas ele é homem, ele tem que ter certos limites com as suas filhas. Não pode haver toda a liberdade que uma mãe tem com a filha, mesmo a mãe tem que ter um certo... Você sabe, a nudez coletiva acaba com respeito. Eu ouvi um cientista alemão falando isso. Ele disse, esse casamento, que ele, boca aberta, né, diante do povo, ele disse, esse casamento, que a mulher fica nua dentro de casa, o homem também, vai no vaso e tudo, ele não dura muito tempo. Ele falou desse jeito. E filhos vendo a nudez de mãe, de pais, essa coisa toda. Então, agora o que você chega? Aqueles marmanjão que não são crentes, aquela família vive lá porque é posto dever, a mãe vive ali porque é posto dever dela, a irmã não pode sair de lá. Então aqueles incrédulos lá, aquela coisa diferente. Quer dizer, cabe à própria pessoa. Gente, a visita era visita, uma visita oficial é coisa muito diferente. É bom, eu gosto de ver essas moças. Há muitas moças que vivem sozinhas, circunstancialmente, e elas se portam tão prudentemente, tem suas amigas e coisa e tal. Você policia-se a si mesmo. Você sabe, conhece. Agora, tudo isso tem um centro. Há um ambiente que, eu não sei. Qual é a empregada doméstica, um serviço natural, que não é visitada no seu quarto, em horas impróprias? E aí você então você estende o assunto. Mesmo parentes, primos e coisas. Você sabe, a coisa feita oficialmente é diferente. E a própria moça, ela percebe quando a sua integridade está sendo posta em risco numa casa, em risco. Ela própria foge com sabedoria. É bom que as moças tenham amizade. É bom que haja uma casa onde ela possa almoçar um domingo. Sair, ela vai para onde então? Para onde essas moças vão? Elas não vão no cinema, elas não vão em clubes. Agora, ter sabedoria com isso,
Quer dizer, uma irmã e uma moça faz um aniversário, convidam as moças para almoçar com ela. Que coisa bonita, que coisa boa. Um rapaz faz um aniversário, ou mesmo fora de aniversário, um dia lá ele diz: gente, eu dei vontade de comer com os irmãos. Chama lá um irmão, outro, e vão almoçar juntos. Aí ele canta: hoje quem paga sou eu, né? Dentro daqueles limites. Isso é bonito, isso é bom, e trocam experiências, não é só piadinha, anedotinha, não. Tem alguma coisinha também, não é, que para salgar a rodinha, não é? Para salgar. Então, isso tem que haver, essa comunidade cristã tem que haver, precisa de haver. Agora, disciplinada, evitando. Agora, esse vive lá, numa família que vive circunstancialmente sob uma promiscuidade familiar, vai te prejudicar. E muitas têm sido prejudicadas. Quer dizer, cabe à própria pessoa. A moça é orientada, a mãe vai uma vez, duas, conhece o ambiente, a própria moça conhece, ela própria se disciplina e retira o pé da casa, né, antes que você fique enfadado ali, não é? É o provérbio, não é? Então ela tem sabedoria, não espera brigar. Na hora que a festa está muito boa, é a hora de dar uma recuada. É aqueles pagodes, aqueles bailes que tinham antigamente, quando o pai não podia ir, o irmão mais velho é que levava, o filho mais velho, levava as moças. Mas a orientação é essa: meu filho, ó, eu não vou, mas quando a festa estiver boa mesmo, você vem embora. E eles obedeciam, porque se não viesse embora, fim de festa você sabe como é que é pancada, é faca, é tiro, porque os pileques estavam lá e a coisa. Então, quando a amizade está muito boa, cuidado com ela. Aí já está sabendo demais, você já está sabendo demais, já está entrando na vida íntima, e já não há mais intimidade do seu marido com você que ela não saiba, e corrente. Aí vocês entendem. Amém? Teria que haver outra, não, né? O tempo já se foi. Esse tempo aí foi seu, hein? Não foi meu. Mas foi bom, não foi? Foi bom porque eu já tinha respondido antes, não é? Deus abençoe. Eu passo para o pastor Elias. Vamos colocar de pé, irmãos. Senhor Deus, estamos em uma dimensão de pânico e medo, Senhor. Mas a revelação nos leva a um nível alto, por cima de todas essas coisas. Por isso que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja, Senhor. Porque ela tem esse conhecimento, esta revelação, Senhor. E nós agradecemos porque temos ouvido esses conselhos, Senhor. Agora lembramos, ó Deus, do que diz tua palavra. Deleite-te também no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. E nós desejamos essas coisas, desejamos ser vitoriosos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos tua bênção, o selo dessa escola, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Olha, eu tenho, isso é, se as pessoas estão presentes, tomem isso como bênção, para servir para outros. Mas o rapaz se casa com a mocinha, tudo bem. E daí a sua vida fica desgovernada, desordenada, nada dá certo, e ele começa de casa em casa, de casa em casa, e deixa a mulherzinha aqui, deixa a mulherzinha ali, deixa a mulherzinha ali. Você sabe, todo mundo prevalece da mulher, do homem a quem está fazendo favor. Isso eu estou falando em termos naturais, mundanos. O profeta chegou a dizer, se o homem tem uma mulher bonita, ele tem muitos amigos. Ele chegou a dizer isso. Ele tem muitos amigos. Escute bem isso. Tome isso para lição, para fechar o assunto.
Não é para ferir, não. Mas para você ver até onde chega as coisas. Por fim, eu julguei este caso, orientei neste caso, e aceitei o testemunho daquela moça. Aceitei de coração. O seu marido a abandonou, a devolveu para sua mãe. Mas ele deveria ter levado ela para a casa da mãe, era antes, não era antes levá-la para outra casa, onde ela ficou exposta. Ele teria agido muito bem se chegasse lá: ó, minha sogra, eu estou passando por isso, me ajuda. Ninguém melhor do que a senhora que cuidou dela durante todo o tempo, me dá essa mão. Tudo bem. E deixa eu dar uma acertada na vida. Tudo bem. Mas deixa lá, você sabe quem estava preparando a menina para o homem? A própria esposa do homem. A própria esposa do homem estava alcovitando, preparando a menina para ter relações sexuais com seu marido. Ah, não, mas está com um casal lá. Com um casal? Mas que tipo de casal hoje? A própria esposa preparando a menina para ser do marido dela. O que é isso? Isso vai lá nas nuvens e volta, não é? Dá para mostrar. Quer dizer, é um outro exemplo. Aquela moça não deve nada, Deus salvou ela. A salvou de uma maneira milagrosa. E ele naturalmente reconhece que ele a expôs. Ele não deveria ter feito aquilo. E assim há muitos que por falta de sabedoria, por falta de maturidade, expõem. Tem um ciúme doido, um ciúme de ignorante até, mas no que é essencial mesmo não cuida. Deus abençoe vocês. Abençoe o outro e volte à tarde. Estaremos em uma grande reunião, a partir das 17 horas, com culto preliminar. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.